Boa noite. Depois de 9 anos de jejum, o futebol brasileiro conseguiu conquistar de novo a Taça Libertadores da América. Desta vez, coube ao São Paulo Futebol Clube conquistar o título, tornando-se candidato ao Mundial Interclubes. O São Paulo deve disputar o Mundial contra o Barcelona da Espanha em dezembro. Nesta campanha vitoriosa e em outras, dirigiu o São Paulo um treinador magro, aparentemente mal-humorado, que no passado jogou como ponta esquerda do Fluminense do Rio. Um treinador que colecionou muitos títulos ao longo de sua carreira e foi considerado pelo Dr. Sócrates, talvez hoje mais conhecido como o irmão do Raí, o grande gênio tático do futebol do mundo. Esse gênio chama-se Tele Santana e é o convidado desta noite do Roda Viva, que está começando agora pela TV Cultura de São Paulo. Lembramos que o Roda Viva também é transmitido pela TV Minas Cultural e Educativa, TVE da Bahia, TVE do Ceará, TVE do Piauí e TVE do Mato Grosso do Sul. E é retransmitido a partir das 10h30 da noite pela TVE do Rio de Janeiro para todas as emissoras que compõem a Rede Brasil. Tele Santana tem 61 anos, nasceu em Itabirito, Minas Gerais. Como jogador atuou pelo Fluminense, Madureira e Vasco da Gama, os três do Rio, e pelo Guarani de Campinas. Como técnico, conquistou quase todos os títulos possíveis: campeão carioca, paulista, mineiro, gaúcho, campeão brasileiro, campeão da Taça Libertadores da América. Só não conseguiu ser campeão do mundo com a seleção brasileira, que dirigiu por 2 vezes em 88 e 86. Os maldosos chegaram a dizer que Tele Santana era pé frio, pois não conseguiu ganhar a Copa com uma das melhores seleções já formada em toda a história do futebol brasileiro. Tomara que todo time de futebol tenha um técnico pé frio como o Tele. Certamente não irão lhe faltar títulos. Para entrevistar Tele Santana esta noite no Roda Viva, nós convidamos Roberto Benevides, colunista de esportes do jornal O Estado de São Paulo; Osmar Santos, comentarista de esportes da Rádio Globo; Sérgio Saleitão, editor de esportes da Folha de São Paulo; Roberto Basqueira, repórter do Jornal do Brasil; Luiz Alberto Volpe, editor de esportes da TV Cultura; Sidney Mazzoni, subeditor de esportes do Jornal da Tarde; Roberto Avalone, diretor de esportes da TV Gazeta; e Wilson Ferreira Júnior, repórter da rede OM de televisão. Você que está em casa assistindo o Roda Viva e quiser fazer perguntas por telefone, pode chamar 252-6525. 252-6525. A Shizuka, a Cristina e a Márcia estarão anotando suas perguntas. Boa noite, Tele. Boa noite. Você sempre defendeu, e é até considerado talvez o último técnico romântico do futebol brasileiro, sempre defendeu um futebol bonito, um futebol de gols, ofensivo, futebol arte. Agora, essa final da Taça Libertadores não foi muito assim, quer dizer, foi 1-0 lá, gol de pênalti, 1-0 aqui, gol de pênalti. A decisão, disputa de pênalti. Você sentou mais o pé no chão e resolveu esquecer um pouquinho mais a arte em função dos títulos, ou são contingências da disputa, da final? Bom, eu diria que nas duas partidas, quem assistiu viu que o São Paulo atacou, tanto lá em Rosário como aqui. Procurou fazer os gols e perdeu os gols lá e aqui. Isso não quer dizer que seja um time ofensivo que consiga fazer os gols que cria. Mas nós criamos lá, criamos aqui e tivemos um futebol ofensivo. Mas, infelizmente, as duas partidas terminaram em 1-0, um gol de pênalti para cada lado. Mas continuamos acreditando no futebol, muito embora uma decisão não se apresenta, quase nunca se apresenta um bom futebol. Como é que é isso? Me conta agora. Parece que você, depois do jogo, tirou o sapato, mostrou o pé para a imprensa. Como é que foi essa história? Para desmentir essa história de pé frio? Não, eu não mostro não, porque ainda quando nós ganhamos o primeiro título aqui, lá em Bragança Paulista, a primeira pergunta dos repórteres no campo foi: essa é a resposta que você dá? Eu não tenho que dar resposta a ninguém. Eu sei o que eu fiz dentro do futebol, o que eu consegui, o que eu conquistei desde que comecei jogando futebol no Fluminense. Eu sei o que é que eu conquistei. Então, não é um ou outro que fala que eu sou pé frio que eu vou me preocupar. No início até me chateou um pouco, e eu andava dizendo, e eu tenho todos os títulos na cabeça, andava dizendo, eu ganhei isso, eu ganhei aquilo. Depois eu deixei de lado, porque são pessoas que não mereciam nem que eu respondesse. Agora, você acha que com essa... Foi o terceiro título consecutivo recente pelo São Paulo? Nós disputamos 4, ganhamos 3. Você acha que com essa conquista, essa história está morta? Aliás, comentaram, desculpe, eu no começo do programa disse que você era aparentemente mal-humorado, você já fez um gesto assim, como se fosse fazer uma observação, mas eu me lembro que na cobertura da imprensa sobre o título do São Paulo, as pessoas disseram maravilhadas, o Tele Santana sorriu. Como é que é essa história? Você é uma pessoa mal-humorada, não gosta de dar muita conversa? Eu sou uma pessoa muito alegre. Às vezes, diante das câmeras, eu fico um pouco sisudo,
porque também eu tenho que estar sempre atento às perguntas que vão me fazer, que quase sempre são perguntas, às vezes, maliciosas. E eu que tenho que estar preparado, com o pé atrás, e como mineiro eu sou assim. Mas eu sou uma pessoa extrovertida, alegre, eu estou com os amigos, eu estou contando piada, com a família eu sou um dos mais alegres, com os irmãos, com os sobrinhos, com os netos. Então eu não sou nada disso. Muita gente pergunta assim, mas você na televisão é completamente diferente, eu pensei que você fosse um cara sisudo, carrancudo e tal, e fora disso você é um cara espetacular. Então é assim, eu felizmente, quem me conhece de fora sabe que eu não sou nada disso que apareço na televisão. Lê, quando o ponteiro esquerdo do New Old Boys foi bater a penalidade, a quarta penalidade, chutou para cima, praticamente entregando a taça nas mãos do São Paulo, a TV mostrou você ao lado do gramado, parecendo uma estátua. Estava frio, não moveu um músculo. Os jogadores choravam, se abraçavam, alguns ajoelhavam no meio do campo. Futebol não te comove mais, Felipe? Comove muito. Eu procuro me controlar. Eu sou a pessoa que não posso estar entusiasmado, não posso ficar triste, eu tenho que estar numa postura diferente dos outros, do torcedor, do dirigente, até dos próprios jogadores. Então procuro manter a calma, eu procuro me controlar, e são muitos anos de vida. Perdemos uma Copa do Mundo também nos pênaltis, eu estava no momento igual estava ali, naquele momento em que o jogador deles perdeu o pênalti. Não movia, ali não dependia mais de mim, o que eu podia fazer já foi feito. Então, ali não precisava. Procurei transmitir tranquilidade àqueles que iam bater os pênaltis e encerrei a minha participação. Aí é tudo com eles lá. Tele, queria que você fizesse em cima do que o telespectador disse, que o final foi dura, foi dramática, realmente, como toda final, quase sempre é assim. Mas um paralelo, você jogou com o New Old Boys, um time que joga muito defensivamente, que sabe marcar como ninguém, e jogou domingo com o Vasco, um time que deixa jogar. E domingo foi um espetáculo bonito, tá? O jogo de ontem, 2-2, São Paulo teve chance até de ganhar, o Vasco criou oportunidades, enfim. Eu acho que o futebol brasileiro joga, e deveria ser todo mundo assim, o futebol mais romântico, como já dissemos que você joga. Jogar para fazer o espetáculo. Mas muita gente se preparou para não deixar o outro jogar. E eu acho que quando nós enfrentamos isso, nós não sabemos sair dessa marcação. O Raí não achou espaço, o Miller teve dificuldade, enfim, o São Paulo encontrou maior dificuldade para ganhar do New Old Boys, que eu acho inferior ao Vasco. E a Europa toda quase joga assim. Você não acha que os técnicos, você e os técnicos, deveriam estudar isso com mais carinho, criar fórmulas para sair dessa marcação? Bom, eu vou dizer, mesmo jogando desse jeito, se você analisar o jogo, nós poderíamos ter feito 3 gols com tranquilidade. É que nós erramos os lances de gols. O Miller perdeu, o Raí perdeu. Me parece, teve outro jogador lá que perdeu o gol, mas nós tivemos as oportunidades, foram criadas, com tudo fechado, como nós sabíamos que eles iam jogar. Hoje está acontecendo no futebol, realmente, é que todo mundo espera para contra-atacar. É só esse o futebol, ninguém malicia ou procura uma tentativa de modificar Mas isso. não dá para criar alguma Não dá, coisa, mas nós jogamos assim, pô. Nós pegamos o time do New Old Boys, jogamos no campo deles, e pressionando. Nós não ficamos cá atrás esperando o New Old Boys vir para depois contra-atacar. O News é melhor ou pior que o Vasco? Não, são equipes diferentes. O New Old Boys veio aqui para empatar o jogo. Não, mas tecnicamente não é inferior? É inferior, eu acho que é inferior. Deu mais trabalho, mas dão né? muito pontapé, se defende muito bem, tem uma defesa muito alta, porque à medida em que um time se defende, obriga o outro a jogar bolas altas na área. E bolas altas você não faria gol no New Old Boys, porque eles têm grandes jogadores defensivos e atacantes também faziam muitos gols de cabeça. Eles fazem muitos gols de cabeça. Nós preparamos, inclusive, para não tomarmos gols de cabeça deles. Contra o América de Cali, eles fizeram um gol de cabeça e acabaram classificando com esse gol. Mas nós sabíamos disso. E eles vieram para se defender mesmo e contra-atacar, como tiveram contra-ataque. Fazer o antifutebol, né? O antifutebol. Mas nós temos mais dificuldade, não temos? Não, esse é para qualquer um. Você analisa, você destruir uma casa ou construir uma casa. Você leva 1 ano para construir e em 1 segundo você destrói uma casa. É a mesma coisa o futebol. Você ajeitar um sistema ofensivo é muito mais difícil do que um defensivo. Defensivo você coloca todo mundo ali atrás, sabendo os jogadores cabecearem bem ali, você Quem fecha. não tem muito talento, joga... O técnico joga como o New Old Boys. Joga como ele joga. Então, Roberto, por favor. E jogando pelo resultado também. Né? Roberto, tem uma pergunta. Peraí, voltando à fama do pé frio, que você não gosta de falar muito assim. Não, eu não importo mais, não. Pode falar à vontade. Pô. Você me disse o seguinte, que essa fama de pé frio, de autoritário, foi criada por uma meia dúzia de inimigos seus.
Eu gostaria que você falasse quem são exatamente esses inimigos que criaram essa fama. Eu não diria que são inimigos, pessoas que não gostam de mim e de graça, porque... Na imprensa ou fora da imprensa? Eu Tele, nada desculpe, fiz, porque a Helena de Perdizes, por exemplo, telefonou aqui de São Paulo, perguntando ao que você atribui o seu relacionamento meio tumultuado com a imprensa. Então, completando a Quem seriam pergunta do essas, Roberto. quem seriam essas pessoas? É na imprensa ou fora da imprensa? Não, eu estava até conversando antes aqui, quem chamou primeiro de pé frio foi o Sérgio Baclanos, foi o que primeiro que chamou de pé frio. Então foi ele que iniciou isso, e outros pegaram, porque nós perdemos uma Copa do Mundo, e depois veio a outra Copa do Mundo, o Baclanos antes cobria o Palmeiras, e nós perdemos um campeonato para o Palmeiras que não podíamos perder, que foi nos bastidores, que eles ganharam aquele título de 79. Então, daí pegou, ele começou a falar, numa entrevista coletiva na Copa do Mundo, em que eu estava sendo ovacionado por todos, do mundo todo, jornalistas do mundo todo, batendo palmas. Eu fiquei, me emocionei de ver lágrimas nos olhos. Eu levantava agradecendo, e eles continuavam em pé, batendo palmas, e ele veio me fazer essa pergunta nessa hora. Então, todo mundo reverenciando o grande espetáculo, e ele veio falar isso comigo. Então, pegou esse negócio de pé frio, que no início me chateou um pouco, mas depois eu pensando, por que eu vou chatear um ou outro que fala isso? E eu, que tenho tantos títulos conquistados, eu comecei como vencedor, ganhando títulos como jogador, ganhei no juvenil, ganhei no time principal, iniciei a carreira como técnico, ganhando 3 títulos seguidos. Então, esse homem é um homem pé frio, como nós ganhamos aqui 3 títulos, eu comecei no futebol como técnico do Fluminense também, ganhando 3 títulos seguidos. Então, eu sou um homem de sorte, mas vocês achavam que não. O Valor está fazendo vários sinais ali, eu acho que ele quer fazer uma pergunta para você. Não, eu acho que não foi o Baclanos que começou isso, não. Eu chamo o Tele Santana de mestre, é o técnico, o melhor técnico que eu já vi ao longo da minha carreira, mas ele está com uma briguinha com o Sérgio Baclanos. Não, eu não. Isso eu já falo isso há muito tempo. Eu vou defender o Baclanos, que eu estava... Não, mas não defenda não, fazendo a porque é cobertura da verdade. Espanha. Porque eu fui o entrevistado. Não foi só ele, né, Eu Felipe? fui o Não foi entrevistado. só ele. Ele começou. Ele começou. Eu acho Não, que foi ele em começou. função de perder as Não, ele Copas, começou. Isso você sem não que vai. tivesse Você está culpa. defendendo um colega, mas não vem com essa não. Eu abro o jogo. Para mim não tem jogo Mas escondido. então eu vou pegar a bola, senão a bola fica só por Santos. Não, vou pegar a bola aqui, roubei a bola. Obrigado, Baclanos, me deu um gancho aqui. O seguinte, você me disse que o holandês Johan Cruyff era o seu símbolo do futebol moderno. Uma noite no Lord Palace, quando você treinava o Palmeiras, você exibia tapes do Cruyff, mostrando que ele, além de ser craque, também lutava o tempo todo. Então nós tivemos vários parâmetros, vários símbolos do futebol ao longo dos tempos. Nos anos 50, Pelé e Mané, depois o Cruyff, depois a milonga do Maradona. Quem seria capaz hoje, Tele, de reverter a síndrome do contra-ataque? Porque praticamente todo mundo joga de contra-ataque. Qual seria o jogador, o símbolo, o parâmetro capaz de contra-atacar, de atacar e defender? Quem seria o seu ídolo hoje? Não tem ídolo. Eu já disse algumas vezes que a minha maior satisfação seria um dia dirigir um time como a Holanda de 74. Um time que você pegava o Cruyff, jogava de lateral direito, se tivesse que colocar de lateral esquerdo, jogaria. O Nesker jogava na ponta direita, na ponta esquerda, todos jogavam em qualquer posição. Então, essa é uma equipe de futebol que se movimenta o tempo todo dentro de campo. A gente faz, aqui no Brasil, pelo menos no São Paulo, com alguns jogadores você faz isso. Ele não tem uma Quem, função. por exemplo? Exato. O Antônio Carlos, por exemplo. O Antônio Carlos, você solta. O Antônio Carlos, o Cafu, você solta. Nós tínhamos o Leonardo, que jogava da ponta esquerda, jogava pelo meio, jogava... Então, você procura fazer com aqueles que têm qualidades para fazer. O que eu falava do Cruyff era o seguinte, eu dava um exemplo, na partida decisiva da Copa do Mundo de 74 com a Alemanha, eu vi a Alemanha sair num contra-ataque rápido e o Cruyff saiu atrás dele como um louco, me parece que era o meia esquerda, o Verratti. Parece. Ele deu um carrinho, como o Raí às vezes faz, deu um carrinho, tomou a bola e partiu num outro contra-ataque. Então, esse é um exemplo que eu dou para os jogadores, porque aqui no Brasil não se admitia que um Sócrates desse um carrinho, que um Zico desse um carrinho para tomar uma bola. O craque não pode dar um carrinho, não pode... Não, o futebol mudou. O futebol mudou e todo mundo tem que melhorar também, tem que mudar com o futebol. E por isso é que eu dava como exemplo o Cruyff, que numa partida saía atrás de um adversário e dava um carrinho para tomar uma bola e partia para o contra-ataque. Aqui no Brasil, o craque ficava esperando só. O cabeça de bagre toma a bola, me entrega e eu vou jogar. Como o Didi. Então isso não existe mais no futebol, não se pode mais jogar assim. O Raí mesmo, quando eu cheguei no São Paulo, ele era um jogador que não participava na tomada de bola, como era o Sócrates também, quando chegou na seleção.
Então, o Raí entendeu perfeitamente. Hoje é um jogador que luta, que briga pela posse da bola, que dá aqueles carrinhos, sabe dar muito bem como o europeu. Ele dá com o pé, puxa a bola sem fazer falta e sai com ela. Então, é isso você que eu procuro mencionou transmitir. Sócrates e Raí. Eu não posso deixar de perguntar. Você diria hoje que o Sócrates é mais conhecido como irmão do Raí ou o Raí como irmão do Sócrates? Os dois. Eu considerei o Sócrates um grande jogador e o Raí também. O ano passado, inclusive, não digo esse ano porque ele realmente caiu um pouco, mas o ano passado, na minha opinião, era o melhor jogador que tinha no Brasil, era o Raí. Ele caiu um pouco, a gente não sabe bem qual o motivo, talvez uma sequência de jogos muito forte e ele não aguentou esse ritmo e caiu um pouco. Mas é um jogador inteligente, habilidoso, com grandes qualidades e que a gente aproveita muito do que ele sabe fazer. Roberto Benevides, por favor. Tele, embora o São Paulo mantenha essa filosofia ofensiva de que você falou, me parece que não só o Raí caiu esse ano, o time como um todo também. Quer dizer, o São Paulo não está jogando aquele padrão envolvente, bonito do final do ano passado. A que se deve isso? É muito difícil você avaliar. É claro que um time ele tem um período que ele se conserva em boa forma e tal, e vai em frente, vai ganhando. E outras vezes você modifica alguma coisa, tem que modificar, como nós já modificamos depois que eu estou aqui. Cada campeonato que disputamos, houve mudanças no time, algumas para melhor, outras não deu tão certo, mas procuramos sempre mudar o time. E isso vem do próprio ser humano. Me parece que alguns se sentem já satisfeitos com o que já tem, o que já aconteceu, e não brigam mais, relaxam um pouco, e isso faz o time cair. Nós tivemos 5 derrotas seguidas aí, que houve um relaxamento quase que total dos jogadores. Havia cobrança, havia tudo, mas você sentia que relaxaram. Ganhamos o campeonato, tá bom e tal, e relaxou. Então foi preciso incentivá-los novamente, cobrar deles mais, para que a gente tivesse um rendimento melhor. E esse rendimento veio logo a seguir, onde nós começamos com a Libertadores e também com o Campeonato Brasileiro. Chegamos a classificar no Brasileiro e também ganhamos a Libertadores. Aí houve uma melhora, mas ainda não atingiu o que nós tínhamos no ano passado. Mas você tem tido, assim, por exemplo, o mesmo tempo para treinar o time que você tinha no ano passado? Não, não tem. Esse aí nós tivemos que jogar muitas partidas em pouco tempo. E um desgaste muito grande por causa de viagens também, viagens longas, como essa da Libertadores. Você vai para Guayaquil, são 6h30, vai para La Paz, para Oruro, são viagens longas e enjoadas para se fazer. Então o treinamento caiu. Nós chegamos hoje para treinar o time assim. Reúno, mas está em condições de treinar, não está doendo um pouco aqui. Você não está doendo, então não vamos treinar, vamos ficar, porque nós precisamos do jogador inteiro no dia do jogo. Então é uma questão de lealdade, de honestidade entre a comissão e os jogadores, para que eles, quando podem treinar, dizem, olha, não está bom, está todo mundo, então vamos treinar um pouco. É isso que a gente faz, porque não pode manter um ritmo de treinamento como a gente fazia. Tele, o Wilson tem uma pergunta para você, por favor. Você falou TV em modificações, né? Modificar para melhorar. Eu queria saber até que ponto você não vem também modificando a sua própria postura como técnico para melhorar também. Acho que esses 3 títulos do São Paulo são exemplos disso. Você tinha uma certa fama de um técnico meio fechado, que não se comunicava muito, não era muito aberto ao contato com o elenco. Isso vem mudando no São Paulo, a gente sabe que na própria decisão do Brasileiro contra o Bragantino, o elenco influiu até na própria escalação do time. E você tem tido esse contato com os jogadores, principalmente com o Raí, que é o líder do elenco. Até que ponto você se modificou e até que ponto isso foi bom para você como técnico? Eu não sou tão fechado como muita gente pensa, não. Mas já foi mais do que é hoje. Não, eu sou um cara aberto, sempre fui um cara aberto para conversar com os jogadores. Eu tive um time, por exemplo, no Grêmio de Porto Alegre, só jogadores experientes, eu conversava com todos eles, me entendia com todos eles. Então, você conversa, às vezes, com os jogadores que pode trazer alguma coisa. Tem jogadores, por exemplo, que iniciando a carreira, que não tem ainda capacidade para te orientar ou te mostrar alguma coisa. Então, essa conversa tenho sempre com os jogadores. Eu não sou isso. É isso que eu digo, que os outros me pintam de uma forma que eu não sou.
Eu sou um cara, às vezes, até duro com vocês da imprensa, mas vocês veem ali, outro dia, até uma repórter de uma televisão, disse, poxa, você é tão duro com a gente e com a torcida que você tem o maior carinho. Eu falei para ela, o torcedor tudo, a imprensa parte. Só parte, é o torcedor tudo. E eu fui torcedor e sei, então eu dou tudo ao torcedor. Eu não saio dali sem dar o último autógrafo. Pode ter 100 pessoas lá, está me pedindo autógrafo, eu não paro ali. Mas para vocês eu já não tenho essa paciência, porque também vocês não são isso tudo que vocês querem fazer, não. Vocês botam a gente contra o fogo, contra tudo, às vezes mentem, como outro dia o próprio Sérgio Baclanos disse uma mentira lá, disse uma mentira e eu fui em cima dele na presença de torcedor, na presença de jornalistas, na presença de diretores e de jogadores. Porque são coisas que eu não aceito da imprensa. Inventar e mentir. Vocês não acha podem. que a imprensa inventa muito, Tele? Alguns inventam. Essa foi uma invenção, que ele disse no jornal dele que eu tinha pedido à diretoria uma extensão do telefone para botar no meu pai para ficar ouvindo conversa de jogador. Então eu fui obrigado a dar uma bronca nele ali, porque eu falei, eu não sou moleque, isso é coisa de moleque. Nunca pedi nada e nem pedi à diretoria para botar telefone no meu quarto. Eles quiseram colocar, mas de um número diferente que ninguém fala nesse telefone lá, a não ser eu. Então foi só para mostrar que eu não aceito invenções e mentira. E muitos inventam e muitos também mentem. Então, a verdade é essa. E que a gente tem que estar sempre com o pé atrás, porque senão eles montam. Volpe, tem uma pergunta para você. A torcida do São Paulo agora é formada por muitos jovens, né? Uma torcida jovem, e já acostumada a vitórias. Como é que você analisa o comportamento da torcida nessa final? Que quando o jogo começou a ficar difícil, o tempo passava, o gol não saía, ela ficou completamente em pânico, muda. Até que você teve que levantar do banco para pedir o apoio da torcida. Foi aquela tensão, só houve a distensão na hora que o Zete pegou o pênalti. Você acha que essa nova torcida do São Paulo está despreparada para apoiar o time em momentos desfavoráveis? E o time sentiu a falta desse apoio? Só para complementar, Tele, ainda sobre torcida, quer dizer, o Marinho da Rocha aqui de São Paulo telefonou perguntando como você vê a violência entre as torcidas. Quer dizer, complementando a pergunta do Bruno. Então eu diria que eu acho que a torcida não estava acreditando no título. Estava com medo de perder. E então todo mundo ficou quieto no estádio. E um estádio com aquele lotado como estava, tinha que estar incentivando o nosso time, que nós poderíamos até com esse incentivo ganhar de 2-0, porque faltou esse incentivo no momento certo, aquele que nós saímos do banco e começamos a gritar para a torcida para que ela participasse também, porque nos ajuda muito e inibe o time adversário. A gente sabe disso, que jogou futebol, a gente sabe disso. Então a torcida calou, inclusive a Independente, que é uma torcida que não para durante o tempo todo de jogo, ela estava quietinha lá num canto, parece que não acreditando na nossa vitória. Então foi preciso fazer aquilo. E eu acho que foi só isso, foi receio, talvez, de não conquistar. Eu tive um ano no Grêmio e o último jogo nosso também, foi preciso fazer isso, sair do banco e começar a gritar para a torcida, porque há 8 anos o Internacional era campeão e nós estávamos vencendo em 1-0 e terminando o jogo, e todo mundo encolhido, quietinho, lá sem torcer, no nosso campo, todo quietinho, encolhido, e parece que eles não estavam acreditando que depois de 8 anos eles pudessem ser campeões. E aí foi preciso gritar tal para a torcida, mas eles estavam com medo e me pareceu também que foi isso que aconteceu aí. Quanto à torcida, eu acho que o torcedor tem que ir para o campo para torcer, para incentivar o seu time, seja do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, da Portuguesa, do São Paulo. Não tem que brigar, não tem que falar palavrão no campo. Aquilo ali é um incentivo para o jogador que tem que ser. Não é procurar briga com polícia, briga com a torcida adversário. Todo mundo tem que chegar em casa com saúde, pelo menos. Às vezes até um pouco triste, porque seu time perdeu, e alegre quando ganha. Mas esquecer negócio de briga, eu queria que fizesse uma campanha, porque antes de qualquer jogo, vai jogar São Paulo e Corinthians, há aquela divisão. Então abriam, claro, ali, chamava a torcida do São Paulo e do Corinthians, se reunia ali, gritava o nome dos seus clubes, separava outra vez, ia torcer cada um para o seu lado e acabar com esse negócio, porque ninguém vai a campo para morrer, para matar, nem para brigar, não pode ser assim. Então, o meu pensamento é esse com relação à Só para completar a roda, antes de passar ali para o Sérgio, eu só comentaria que nada mais natural que o Internacional de Porto Alegre ser campeão durante 8 anos. O Sérgio tem uma Agora está ao pergunta contrário, hein? Agora está ao contrário. Eu sei, esse é que é o problema. O senhor tem uma notória paciência para ensinar fundamentos para os jogadores nos treinos. Isso já foi observado por várias pessoas que cobrem o São Paulo. Vem o senhor ensinando cruzamentos, enfim, os fundamentos básicos do futebol.
Nós podemos constatar um fenômeno que é o seguinte: dezenas de jogadores surgem nas divisões inferiores, em eventos como a Taça São Paulo de Futebol Júnior, chegam às seleções inferiores e depois desaparecem. Qual é o problema? Porque o Brasil não é mais capaz de gerar jogadores inteligentes e técnicos. O que acontece no meio do caminho e essas gerações se perdem? Olha, eu acho que falta o treinamento de base. Um jogador, quando chega no time principal, tem defeitos que ele não pode ter mais defeitos. Ele tem que chegar com qualidades. E eu cito, dominar a bola, passar a bola, saber bater na bola e cabecear, esses são requisitos necessários para um jogador. Então, ele tem que aprender isso lá embaixo, juvenil, júnior. Eu fui técnico de juvenil, fui técnico de júnior. Então, você tem que aprender isso lá embaixo. E, lamentavelmente, mesmo na seleção, eu recebia tantos jogadores com tantos defeitos em dominar, em passar, em chutar bola, que a gente ficava abismado. Isso não faz trabalho nenhum nos seus clubes. Então, eu gosto de ver o jogador, isso ele tem que saber. Dominar, passar, cabecear. E eu fico brigando lá com alguns jogadores que não gostam de botar a cabeça na bola. E fico mesmo, porque cobro, às vezes dói um pouquinho, mas dói porque eles não sabem bater no lugar certo. Se bater na testa, a bola não dói, mas todo mundo quer cabecear com isso aqui, acha que é com a cabeça que cabeceia a bola. Cabeça de bagre. Cabeça de bagre. Então, fica nisso e eu procuro mostrar e ensinar. E tanto fala no técnico de futebol, treinamento tático, não adianta você fazer treinamento tático se ele não tiver o treinamento técnico, não tiver aprimoramento do que precisa o futebol. Então, você vai para, tático, vamos armar o time tático aqui, entra esse aqui. E na hora de passar, ele passa tudo errado. O que adiantou esse treinamento tático? O que adiantou? Nada. Primeiro é o técnico. Você tem que saber primeiro que o jogador sabe fazer isso, sabe fazer aquilo. Você vê o Cafu mesmo, um jogador que com a força de vontade que ele tem, ele melhorou demais. Ele melhorou demais jogando ali pela lateral direita. Vai, treina, domina, passa, cruza. Ele cruzava tanta bola. Eu dizia para Cafu, quando você vai fazer um cruzamento na seleção, que joga a bola para fora, eu fico vermelho de frente da televisão, de vergonha de ver você fazer isso. Porque a culpa não é bem sua, não. É de quem te dirige. É quem treina você, que não ensina. Agora, como um reforço... Desculpe, Jorge. Só para dar uma janelinha para o telespectador aqui, o Cleiton Komatsu de Jundiaí telefonou, ele evidentemente é um palmeirense, porque ele pergunta, em todos os times que você dirigiu, praticamente você conseguiu títulos. O que faltou para conseguir um título para o Palmeiras? E o que falta hoje? O que faltou para o Palmeiras foi em 79, a bagunça que fizeram no campeonato. O Corinthians se recusou a jogar contra a Ponte Preta e parou o campeonato por causa disso. O time do Palmeiras era infinitamente superior a todos os outros. Foi aquela fase que nós fomos Rio de Janeiro, Flamengo com o Timaço, ganhamos de 4-1. Aqui nós ganhamos de 5 de um, 4 de outro, 3 de outro. É assim que nós jogávamos. A torcida ficava esperando 4, 5, ficava pedindo os gols, que nós ganhamos vários jogos aqui por 5-1. Nós ganhamos vários jogos. Então, naquele ano, diante dessa recusa, o campeonato parou e só recomeçou depois das férias, um mês e tanto depois, com treinamentos iniciados, igualou todo mundo e nós acabamos perdendo o campeonato. Essa foi uma razão que nós perdemos o campeonato. Já agora, nessa fase aqui, eu não cheguei nem a completar um campeonato quando eu estive no Palmeiras essa última vez. Roberto Avalone, depois em relação Sidney ao Palmeiras, Wilson, em relação ao Palmeiras, tem alguns milagres, né? Que escanteios que eu falei pro Baroninho, que fazia assim, o Teleiro obrigado a fazer assim, boa Baroninho, então você não fazia, e cabeçada do Polozzi. Mas em reforço à tese do Sérgio, sobre os fundamentos, que é onde você se aprimora bastante, tem me chamado a atenção, Tele, que nós fomos perdendo ao longo dos tempos, nós, os brasileiros, o poder do arremate, que era um dos pontos fortes da seleção brasileira, do futebol brasileiro, Didi, Jair Rosa Pinto, Pepe. E os europeus foram ganhando corpo nesse item. Mesmo nessa Copa de agora, a Copa Europeia, se bem que a Holanda tem aquele esquema rotativo, tem uma novidade tática de 3 defendendo e todo mundo circulando, mas tem sempre o reforço do arremate. Você viu o Koeman, quantas bolas, quantos gols e quantas jogadas preparou com arremate, o alemão Hasler. Por que nós perdemos espaço para o europeu nesse item, Tele? Bom, eu vou explicar em parte. Você falou em jogadores aí que batiam mais bola parada, Pepe, Nelinho, Jair Rosa Pinto, Neto hoje bate. Agora, existe, não é uma desculpa, mas realmente nós temos uma deficiência, tanto em gramados como em bolas. As bolas são melhores, as europeias, os gramados são melhores e há mais facilidade para isso. Jogadores são melhores? Hein?
Os jogadores não, eu não nivelo assim, não acho assim não. Eu estou vendo essa Copa Europeia aí, por exemplo, eu não estou vendo nada além do que nós fizemos aqui não. Até jogando em campos bons, eu não estou vendo muita coisa não. O futebol ainda está no mesmo nível, não há problema não. O Brasil acabou de ir agora à Europa com um time montado assim na hora, empatou com a Inglaterra, podia ter ganho e ganhou do Milan, que é considerada a melhor equipe. Então, o futebol está muito nivelado. Agora, isso pesa um pouco. Além disso, também, a falta de treinamentos. Nós precisamos treinar mais, o jogador precisa treinar mais. De técnicos também, Tele? Hein? De técnicos também? Ou então, o técnico tem que fazer isso, o técnico tem que fazer, tem que aprimorar, ver os defeitos no jogador, procurar corrigir. Então, às vezes, um jogador fica meio aborrecido, eu chego lá e botar ele 10 vezes para cruzar a bola, né? Bateu errado, vai bater outra vez. Então, quando eu não tenho um campo bom para treinar, eu não tenho condições também de exigir isso dos jogadores. Quando o campo não é um gramado bom, ele chega, a bola está batendo toda, ele quer bater na bola, bate errado, é claro. Então, isso atrapalha um pouco e a falta de exigência dos técnicos em treinar os seus times. Tele, há exatamente um ano atrás, um fã do teu estilo de trabalhar, da tua filosofia de jogo, me dizia exatamente o seguinte: com o Tele, o Brasil joga bonito e perde. Aí tentaram mudar. Aí o Brasil começou a jogar feio e perder. Então, que vantagem que leva o Brasil? Quem disse isso foi o Menotti, que foi campeão mundial com a Argentina em 78. Eu completo. Se você pudesse retroceder no tempo, aquele time de 82, o time de 86, você mudaria a sua filosofia de jogo? Você passaria por cima de alguns conceitos em favor do resultado? Você adotaria um esquema mais rígido, mais forte, que levasse o Brasil a um resultado positivo? Deixa eu explicar bem isso. Eu já cansei de ouvir, de ler, joga bonito, mas perde, eu prefiro jogar feio e ganhar. Isso é uma balela que se fala. Eu não pego o jogador para enfeitar a jogada, não. É jogar o futebol que todos nós gostamos. Quem gosta de futebol, gosta de ver aquele futebol de 82, gente. Poxa, o futebol vistoso. Eu tive no Uruguai e fui agraciado lá com uma medalha pelo bom futebol que o Brasil apresentou em 82. Então, os técnicos se reuniram e pediram a minha presença lá para homenagear-me por causa daquela seleção. Então, eles diziam, olha, a gente via o Brasil quando começava a trocar passe, ia sentindo o cheiro do gol, já ia sentindo, aí o gol apareceu. Aqui, eles diziam assim, o nosso time estava jogando, se assustava, quando fazia um gol, se assustava. Então, o futebol é para ser jogado, é assim. É quem sabe jogar, quem tem técnica para jogar. Então, você não pode chegar lá e falar, Zico, você vai ficar aqui atrás dando bico para frente. Não, você não vai fazer isso. É a beleza do futebol que te dá prazer, não é o resultado, Tele? O resultado é claro, o resultado também. Mas eu não penso que eu prefiro fazer igual muitos dizem, torcedores, diretores, que eu já ouvi, jogadores. Eu quero ganhar com um gol de mão aos 47 minutos e impedido. Não me satisfaz. Perguntar isso para um palmeirense, não. Você vai ter resposta na isso ponta da língua. Pois é, a mim não satisfaz. Não é trabalho meu, não fiz nada para merecer isso. O que eu fiz? O cara chegar lá aos 47 minutos, meter um gol de mão, ganhou o jogo, e isso aí me satisfaz? Não. Eu vou receber meu bicho, eu fico envergonhado de receber a gratificação de ganhar um jogo assim. Então, não é o que perguntam, por exemplo, você está fazendo quase a mesma pergunta, o que você prefere, jogar bonito e perder ou jogar feio e ganhar? Não é nada disso, eu quero ver o bom futebol, mas o futebol não sou eu que quero ver, não. Você quer ver, o Avalone quer, tu, Osmar quer, todo mundo quer ver o bom futebol. Não é melhor ver isso? Do que ver, dar pontapé, chutar a bola para qualquer lado. É muito melhor. Eu não vou a campo para ver isso. Jogou bem, acaba ganhando. Né? Jogou bem, quase sempre ganha. Quase sempre ganha. Você deu um grande azar na Copa. Você tinha o melhor time, montou. Não tinha antes. Antes, as vésperas da Copa que você pegou, não tinha. Você formou a maior seleção, que se ganha seria até melhor de 70. Nem dá para discutir isso, porque a outra ganhou, a sua perdeu. Mas foi ali que foi seu grande azar, Tele, da vida que você teve. Porque o time jogou bonito, ali todo mundo te aplaudia, é verdade. Então, mais uma vez, dizendo sobre o Menotti mesmo, ele disse, o teu time tem muito mais condições de ganhar do que o outro. Ela fica 70% do jogo com a bola e dá 30% para os outros. Então tem muito mais possibilidade de ganhar. Ele mesmo falou isso. Agora, Tele, eu queria discutir com você, a última vez que nós tivemos aqui, no mesmo Roda Viva, a discussão era se você ia parar ou não. Lembra? Você tinha acabado de ganhar o Campeonato Brasileiro. Acho até que ele disse que ia sair do São Paulo. Não, ele disse, olha, eu vou conversar ainda hoje à noite. Saiu do programa e estavam os diretores do São Paulo, estava o Caboclo, estava não sei mais quem. Ele, talvez eu continue mais um pouquinho, foi aqui nesse programa.
e você acabou, para a sorte do São Paulo, sorte nossa, que você aí no campo de futebol, eu acho que é uma sorte para o futebol brasileiro, sorte para quem gosta de espetáculo, como você está dizendo, como eu e com muita gente, você acabou continuando e ganhou. Agora volta ao mesmo tempo, porque está acabando o seu contrato e você tem aí o Mundial Interclubes, tem o Paulista pela frente, você pretende parar ou vai continuar? Agora você já decidiu antecipadamente. Não, Aquele não, dia você estava indeciso. Tele, desculpe, o Carlos Eduardo aqui de São Paulo também pergunta quanto tempo você pretende ficar ainda no São Paulo. E o José Augusto também de São Paulo quer saber se por acaso você fosse sondado, recebesse uma proposta de algum time japonês, árabe ou americano, por muito dinheiro, você sairia do São Paulo para pegar essa grana toda. Então, eu vou dizer, não é bem contrato, é a palavra, né, que eu tenho com o São Paulo, de ficar até o final dos 2 campeonatos que nós estávamos disputando. Já acabou a Libertadores e em julho acaba o Brasileiro. Então, o meu compromisso com o São Paulo verbal é esse, até terminar o Campeonato Brasileiro. E eu não estou fazendo força para pensar nisso agora. Eu vou pensar no Brasileiro, ver se a gente consegue ganhar mais esse título e depois, então, pensar. Quanto à outra pergunta aí, eu não tenho, assim, muita intenção de sair do Brasil. Mas se fosse uma grande proposta, aí o futebol japonês agora está abrindo uma nova área aí para os técnicos, se for para ganhar muito bem, fazer um grande contrato, posso até ir. Mas o meu pensamento realmente seria mais para parar. E eu explico bem, não é que eu não esteja mais precisando de dinheiro, não é nada disso não. É que eu quero viver um pouco, eu disse naquela oportunidade, eu já dizia isso, há um ano atrás eu dizia, eu quero um pouquinho mais, de viver um pouco mais com a minha família, meus netos crescendo, eu longe deles e tal. Então eu quero ver se eu ainda vivo um pouco, porque hoje, se ele disse 61, eu faço 61 mês que vem ainda. Tem 60 anos. E não fui ponta esquerda, fui ponta direita. Ponta direita, tá certo. Mas só agora você vai na apresentação. Ele já Não, tá certo. Esse foi ponta direita e não ponta esquerda. Inclusive, é uma observação que faz o telespectador Odir Machado, aqui de São Paulo. Mas não fascina você Agora, ter desculpa, Wilson, só um minutinho. Desculpe interrompê-la, que eu quero fazer até aqui o uma Mundial pergunta. Interclube, esse você não pode abandonar antes, Tele. Antes que o personagem da pergunta vá dormir, até porque pode ficar muito tarde. Tá certo. Você me fizeram uma pergunta sobre a questão da torcida de São Paulo. Você disse que a torcida talvez ainda seja um pouco insegura. E eu lhe perguntaria, talvez a torcida do São Paulo seja muito jovem, ou seja, a torcida do São Paulo tem crescido muito. Os jovens têm se tornado são paulinos, vamos dizer assim. Eu tenho até um exemplo, eu tenho 4 filhos, as minhas 2 filhas, de repente, decidiram torcer pelo São Paulo. Eu só consegui controlar os 2 meninos que ainda torcem pelo Internacional. Então, está meio dividido ali. Mas até quando chegou aqui para o Roda Viva, me mostrou uma carta fantástica, maravilhosa. De emocionar, né? O garoto Bernard, ele tem 9 anos, é aqui de São Paulo, e ele escreveu para você, dizendo que adora o São Paulo, adora você, gostaria de conhecê-lo, não tem nada do São Paulo, eu vi, inclusive você telefonou para ele. Ele até diz, se eu soubesse onde o senhor mora, eu até mandaria uma geleia que a mamãe faz e que é uma delícia. Isso é tão simples, tão bonito. Então, quer dizer, há vários garotos como o Bernard que, de repente, passaram a torcer pelo São Paulo. E o São Paulo, ao contrário dos outros times anteriores de grandes torcidas, ou que ganharam grandes torcidas, não tem um jogador, por exemplo, o Santos se tornou um time de muita torcida a partir do Pelé. Quer dizer, o Santos tinha um grande time, mas tinha o Pelé. O São Paulo não tem um Pelé, quer dizer, ele tem uma equipe, tem um time eficiente que está ganhando campeonatos, etc. Como é que você vê esse fenômeno da torcida do São Paulo e desses torcedores jovens? Bom, principalmente o jovem, ele está começando a torcer, ele não tem ainda uma definição. Às vezes o pai obriga, como você obriga os seus filhos a torcer para o Internacional. Mas apenas continuaram torcendo para o Internacional. Mas muitos pais não tomam ciência do que o garoto faz, torcendo para quem. Então, ele prefere torcer para aquilo que está ganhando, para ele não ser gozado pelos outros. Então, isso acontece muito entre as crianças. Tem um pai que é palmeirense, mas o São Paulo é que está ganhando. Então, é o São Paulo, porque vai chegar no colégio, um vai brincar, pô, teu time perdeu, teu time não ganha. Então, ele vai chegar, não, eu sou São Paulino, São Paulo está ganhando. Então, isso acontece muito. E isso faz realmente o time crescer. A época do Santos tinha realmente o Pelé, que mesmo aqueles que não eram torcedores do Santos, ia para campo para ver. Aí é que eu volto àquela pergunta. Por que eu ia a campo para ver o Santos jogar? Por quê? Eu não sou santista, eu não torcia pelo Santos, não era isso, mas um grande time, e eu queria ver o bom futebol. Eu falei de uma seleção que eu não torci por ela, mas passei a torcer durante os jogos que eu via, a seleção da Holanda, que aquilo é futebol, a Hungria em 54, então eu quero ver bom futebol. E o garoto também, ele vê a fama dos jogadores, ele vai vendo o time ganhar, ele passa a torcer para aquele time,
continuar sempre sendo vencedor. Você vai ver o time Wilson, do Parreira por favor. jogar ou não? Tê? Hein? Você vai ver o time do Parreira jogar ou não dá para ver? Quando? Quando jogar a seleção, o time Eu dele. vejo sempre, né? Pela televisão, mas vejo sempre. Mas não te leva a campo para ver o futebol que você gosta? Ainda não, mas pode vir até a jogar, né? O futebol que a gente pensa que um dia podemos voltar a jogar, né? E voltando àquele assunto da sua permanência no São Paulo, Tele, você dirigiu a seleção em 82, um time excelente, não chegou lá, em 86 novamente. Não fascina você a ideia de estar a um jogo de ser finalmente campeão mundial? Talvez não pela seleção brasileira, mas pelo São Paulo, ter o seu sonhado e merecido título de campeão mundial? Isso faz a gente balançar e pensar um pouco, né? Porque foi um trabalho que foi feito até agora, um trabalho muito bom, e mérito para todos aqueles que trabalharam, os funcionários, a comissão técnica toda, os próprios jogadores, a diretoria, todo mundo trabalhou, né? Então, agora, num momento desse, a gente pensa realmente, vai chegar um único jogo lá em dezembro, e que pode se sagrar campeão do mundo e tal. Então dá para a gente balançar e pensar um pouco mais, vamos ver. Então o Bernardo, de 9 anos, que está lá em casa, ele pode ficar mais tranquilo? Né? Vamos ver se dá. Eu vou trazer o Bernardo aqui ainda para ver os nossos treinamentos, conhecer todos os jogadores. Esse Bernardo de 9 anos, em 94, na Copa dos Estados Unidos, vai ter 11. E talvez ele venha ver um futebol que você supõe que o time do Parreira venha jogar. Agora, é possível jogar esse futebol, Tele, sem treinar? Nós estamos numa recessão econômica com um movimento constante de jogadores. Você seria capaz de montar um time com jogadores do exterior? Quer dizer, como é que se comporta o jogador brasileiro que atua lá fora quando vem para uma seleção brasileira? Ele leva a sério? Eu acho que primeiro precisa realmente treinar, ter tempo para treinar. Isso aí não é mágica, não é milagre que um técnico faz, pegar, bota você ali, está tudo resolvido e é um grande time. Assim não se faz. Precisa de haver entendimento. Futebol é conjunto, tem que haver entendimento. E os jogadores que estão lá fora, as restrições que se faz a esses jogadores, as restrições que se fazem, é o seguinte, é que eles ganham muito bem lá. E eu acho que a seleção não é para você ficar rico, não é para você ganhar, é para você defender. E eu sempre fui contra o problema de brigas por causa de gratificações na seleção. Que acontece em toda a Copa. E quase toda a Copa acontece. Aconteceu comigo, acontece e tal. Mas o jogador tem que ficar ciente de que ele está ganhando ali, mesmo não ganhando nada em dinheiro, ele está ganhando muito em fama, em contratos posteriores. Depois de uma Copa do Mundo, ele ganha, ele está investindo nele mesmo. Então não é aquele momento, mais $1.000, mais $5.000, não é isso que resolve. E eu tenho receio, porque lá realmente eles ganham muito mais que os daqui. E às vezes alguns chegam aqui querendo ganhar o que ganham lá e fazendo certas exigências que enfia na cabeça daqueles que aqui estão. Isso prejudica. Então o futebol tem que ser pensado da seguinte forma. Vamos jogar uma seleção, e eu, mesmo em 86, não me ouviram, eu dei o meu parecer, olha, que eu já tinha experiência de 82, pegue esse time, reúna, quando convocar os jogadores, reúna e diga, olha, de hoje em diante as normas são essas. Não é cartilha, nada não. Cada jogo que ganhar é tanto, ou cada passagem para uma outra fase ganha tanto, tal, e o título é tanto. E fim, mas não fica fazendo jogo. Às vezes acontecia, eles ofereciam lá embaixo, aí os jogadores diziam, está oferecendo lá embaixo, então vamos pedir lá em cima. E, então não tinha um meio termo, não chegava assim um acordo. E isso é muito ruim. Então chega e diz, é isso e acabou. Quer? Não, isso é pouco para mim, então você já está fora da seleção. Quer? Eu aceito. Quer? É assim, mas abrir o jogo. Abrir o jogo e depois dizer, realmente, olha, esse não ficou porque não quis ficar. Então, abrir o jogo. E não ter aquele negócio de ficar aborrecido, porque se ele mesmo não aceitou as condições, o que a CBF pode pagar? É isso que pode pagar, não pode pagar mais. Só isso que pode pagar. Tele. E ele aceitar ou não. O Roberto tem uma pergunta para você. Tele, voltando à questão da sua carreira, em 90 você foi contratado pelo São Paulo, antes disputou o título brasileiro contra o Corinthians, perdeu. Aí você resolveu continuar no São Paulo. São Paulo contratou o Oscar para te sucederia depois que você parasse e tal.
E você foi continuando, o Oscar pegou e falou, foi embora. Então o que aconteceu nesse episódio do Oscar, que ele resolveu não ficar e não esperar? Não, você aconteceu. sair do São Eu Paulo? mesmo pedi que viesse o Oscar, porque, eu confesso, não era a minha intenção continuar. E quando nós ganhamos o campeonato, houve uma insistência por parte da diretoria para que eu continuasse. Então nós ganhamos. E eu, mais uma vez, eu cedi, porque desde a primeira vez que me contrataram, isso foi em outubro, e eu não queria vir, porque eu tinha saído do Palmeiras recentemente, magoado, chateado com o futebol. Eu não queria trabalhar, e a insistência do Carlos Caboclo fez eu vir para o São Paulo. Como amigo, eu acabei atendendo. Eu não perguntei quanto eu ia ganhar, não perguntei nada. Só pedi uma coisa. Olha, em dezembro, não me peçam para ficar. Foi a única coisa que eu pedi. Não, pode deixar, nós vamos fazer, não vamos pedir, não. Mas eles não cumpriram a palavra deles. Chegou em dezembro, nós perdemos o campeonato, mas nós estávamos mal no campeonato quando eu cheguei e acabamos disputando o título. Então, eles foram me pedir para continuar mais 6 meses e tal. E eu tenho feito, então, uma renovação verbal de 6 em 6 meses. Eu nunca falo 1 ano, nem 2 anos, até agora há pouco tempo me propuseram fazer um contrato de 2 anos. Eu falei, não vou fazer 2 anos. Então, eu fiz isso. Então, o Oscar veio e eu expliquei, Oscar, eles vieram me pedir, eu acabei aceitando, eu não tive como negar, e eu vou ficar mais 6 meses, mas gostaria que você continuasse conosco, porque vai acabar você pegando o time a hora que eu sair. E também para você é bom, mais experiência, mais conhecimento aqui dos jogadores que você tem. O São Paulo você já conhece, mas ele achou melhor ele sair porque ele tinha outras aspirações em dirigir logo uma equipe e tal, e por isso ele não quis continuar. Você conversa com ele hoje? Não tive mais com o Oscar. Ele não apareceu mais, não sei se ele foi para a fazenda dele, não sei, mas Tele, ele não apareceu aqui mais. Esgotamos o nosso primeiro tempo de 45 minutos, nós ainda voltamos a discutir futebol. O Roda Viva vai fazer um breve intervalo e volta daqui a pouco entrevistando hoje o técnico campeão do São Paulo, da Taça Libertadores da América, Tele Santana. Até já. Voltamos com o Roda Viva, que hoje está entrevistando o técnico Tele Santana, do São Paulo Futebol Clube. Tele, um pouquinho antes do fim do primeiro bloco, você falou muito sobre seleção brasileira. Eu ia deixar essa questão um pouquinho mais para o final, mas tem aqui, eu acho que uns 10 ou 12 telespectadores. Eu vou citá-los todos. José Roberto Rota, de São Paulo, Marco Aurélio Miranda, também de São Paulo, Inês Mosqueto, de Jaú, Vitor Marques, de Campinas, Valdeci Poli, de São Paulo, Celso dos Santos, de Guarulhos, Marcelo Bargini, também de São Paulo, Adolfo Pinto, também de São Paulo, José Augusto Silva, de Araraquara, e Getúlio Badu, de Guarulhos. Todos eles fazem basicamente a seguinte pergunta: você volta a ser técnico da seleção brasileira? Não gostaria de voltar a treinar na Se seleção convidado brasileira? for, né, Tele? Não volto, não. Eu não aguento mais esse caminhão, não. Tem, inclusive, o Adolfo chega a dizer: será possível morrer sem tentar novamente a seleção na Copa do Mundo? Não dá mais, não. Não, se os caras Por te quê, convidar, Tele? você volta. Não dá, não. Por que não dá? É um trabalho danado e você não tem sossego. Mas você às vezes se queixa que não tem sossego no São Paulo, alguém insiste, que a imprensa faz isso, a imprensa faz Não, aquilo. eu É não- um trabalho a danado, não dá imprensa para não, treinar, o até- jogador está machucado. Eu a mesma atendo coisa. a imprensa e tal. O que eu às vezes acho ruim na imprensa é que cada um quer uma exclusiva e não dá para você fazer isso, como a gente fazia na seleção. Como você já está bloqueado pensou? com a Por isso que a gente imprensa? faz Você aquele já pensou? jogo 8. Assim, então, se faz uma entrevista dessa, cada um faz uma pergunta, você responde, tá tudo resolvido. Agora, cada um chega com um gravador, tem que fazer a sua, porque o Osmar lá cobra do cara lá, né? Tem que fazer você. Tá? Então ele vem, ele faz. O que você acha do jogo com o Vasco hoje? Eu falo, tá. Aí vem o outro. O que você acha do jogo Vasco outra vez? Pô, aí 10, 20 rádios. E quando tem um Vou jogo. dizer até porque aqui, com raras exceções, só tem
cacique do Só esporte, tem então você cacique, já pois explica que é por aí. Acho que Mas a ele seleção, volta à seleção, vamos voltar à seleção. Só que precisa arrumar um jeitinho de uma chaminé aqui. É proibido fumar durante as entrevistas do Tele. É o seu único pecado. O único pecado E falar em fumar, é que até que bom não que a dá, gente Tele? diga que não tem um jogador no São Paulo que fume. É importante isso também. Porque você não proibiu? deixou? Não há proibição, não. Não há proibição, não. Lá é democracia. Não, mas a seleção, Tele, porque trabalho tudo dá, um bom trabalho dá Não, trabalho. é muito cansativo, a família sofre, os amigos sofrem. Eu tenho amigos que dizem, tá vendo, teu amigo lá perdeu. Então eles cobram até dos amigos, pô, até dos amigos eles cobram. O Orlando, por exemplo, Pingo de Ouro, lá, meu amigo lá no Rio, disse, pô, os caras quase me agrediam quando perdiam, porque teu amigo, tá vendo teu amigo? Pô, isso aí. Então, O que precisaria mudar para você voltar à seleção? O que precisaria mudar? Não mudar nada, eu não volto, não quero. De repente você não fica ali, puxa, mas eu podia ser campeão do mundo pela seleção brasileira. Já Podia, ganhei mas tantos eu títulos. não vou tentar mais. Não. Um supervisor, de repente um Não, supervisor não. junto com outro A técnico, única passar coisa essa que experiência. a única coisa que eu sei fazer ainda é treinar um time de futebol, se sei. Mas então, eu supervisor e... Nada disso. Não, Você isso- trabalharia nesse esquema que o Parreira está trabalhando com Não, o não Zagallo? trabalharia. Não, Nesse esquema, não? Não trabalharia. E Mas nenhum se dos o dois, diretor, e nenhum se dos o dois Ricardo Não dá Teixeira certo, chegar, né? eu quero você. Agora, porque o ano passado ele foi eleito pela imprensa, a convocação, que você foi o melhor técnico e até com possibilidade de voltar para a seleção. Mas não houve um convite desse. Agora, se chegar o presidente, fizer um apelo, olha, todo mundo vai te apoiar, os técnicos todos, você não voltaria atrás nesse seu pensamento? E aceitaria? Não quero mais. Eu sofri demais. Por que você sofreu tanto? Não, Conta pra deixa eu gente. dar só uma explicação. Uma vez eu fui com o Atlético jogar em Juiz de Fora e acho que todo mundo sabe, quando eu voltei da seleção em 86, essa coisa me magoou muito, nunca falei nada disso, vou falar hoje aqui. Eu voltei de 86 e encontrei meu pai no CTI. E parece uma semana depois que eu cheguei, ele morreu. Meu pai morreu. Eu fui jogar com o Atlético lá em Juiz de Fora e sentei lá, e o campo lotado, e um torcedor começou a me chatear, me aborrecer, e eu não olhava para ele nem nada. E graças a Deus não olhei porque... Chatear com a seleção, você disse. Tudo isso. E quando ele sentiu que eu não falava nada, ele começou a falar que eu tinha matado meu pai. Então ele gritava meu nome, falava o nome do meu pai, que eu tinha matado meu pai. Eu não olhei para ele, porque eu não sei o que aconteceria se eu visse a cara dessa pessoa. Então eu saí dali mais desiludido mesmo. Então, eu sei, minha família não foi, alguns disseram que foi apedrejada a minha casa. Não, nada, não aconteceu nada. Quando terminou a Copa do Mundo de 82, 86, na minha casa não houve nada. Mas é um sofrimento, ainda no São Paulo. O que sofre a minha família, meus irmãos, meus sobrinhos, meus filhos, meus netos, minha mulher, é uma coisa que deixa todo mundo doido, é um sofrimento demais. Eu sofro aqui e sofrem muito mais lá. E eu não quero fazer a minha família passar por isso. E os Roberto amigos. Benevides, por favor. Mas, Tele, você já se imaginou, quer dizer, ao contrário, já se flagrou imaginando o que seria uma seleção brasileira se você estivesse lá desde 82 até agora? Como os técnicos alemães, por exemplo, ficam? Isso seria num outro país, né? Você falou bem, Alemanha pode, a Alemanha perde, não há essa confusão, não há nada, ninguém te chama de burro, não te põe no jornal com as orelhas desse tamanho, não acontece nada disso. A gente mais consciente e reconhecedora do trabalho que foi feito, que ninguém pode negar. Naquele momento, todo mundo fica aborrecido porque não ganhou, e eu também. Mas tem que reconhecer um trabalho que foi feito. De qualquer maneira, nós tivemos uma grande seleção, reconhecida até hoje. Eu sou, em qualquer país que eu vou, todo mundo fala nessa seleção de 82, e que só foi agora recentemente, reconhecida aqui no Brasil, que realmente foi uma grande seleção. Depois que praticamente nenhuma seleção foi boa mais. Então começaram a lembrar de 82, que aquela foi boa. Não ganhou, mas foi boa. Então, isso aqui às vezes dói na gente, porque nem o reconhecimento há. Eu saí de 82 e fui para a Arábia Saudita, fiquei 3 anos na Arábia Saudita, e voltei depois para pegar novamente a seleção em 85 nas eliminatórias. Volpe, por Você favor. é um técnico que durante muito tempo teve mais prestígio no exterior do que aqui, pelo menos em termos de imprensa, vamos dizer, de opinião pública. Isso é uma coisa que te magoa, não? Não, aqui no Brasil há muito bairrismo, há muito clubismo,
é tudo isso. Então, você sabe que você vai ser sempre achincalhado porque ganhou, o outro não ganhou e tal. Você vai ter problemas, problema de imprensa, porque eu não sou simpático a todo mundo. Tem técnico que eu sei, manda bilhetinho, cartão de onde vai, manda cartão para jornalista. Eu não mando nada. Eu, se almoço com um jornalista, nós dois sentados lá e vamos dividir a despesa. Eu não vou ficar pagando almoço para jornalista, nada. Mas tem outros que fazem isso. Então, eles são mais agraciados com elogios e tal do que outros. Eu não faço nada. Falar em bairrismo, o Jairo Henrique telefonou de Belo Horizonte perguntando justamente se você acha que o bairrismo existente, principalmente por parte da imprensa, é culpado pela decadência do nosso futebol? Eu acho que prejudica. Eu acho que prejudica. Eu chego no Rio, por exemplo, eu leio, eles falam que o São Paulo é muito bairrista. Eu chego aqui e falo que o Rio é muito bairrista. Então fica esse negócio. Cada estado fala do outro e tal. Mas que existe, o bairrismo existe, de imprensa, de todo mundo. E isso não é bom, não é bom. O valor, quem tem que ser dado o valor. O jogador joga bem, seja paulista, mineiro, carioca, seja o que for, tem que falar bem dele. E não é bom, acabou. Vou, Só por como favor. reforço, desculpe, eu falo depois, mas só como reforço à tese do Roberto Benevides, o Tele Santana foi eleito no México, Jorge, em 86, e no México, não na Espanha, quando o Brasil encantou o mundo, no México, quando não encantou tanto, foi eleito como o melhor técnico daquela Copa numa pesquisa entre os jornalistas do mundo que cobriu aquela Copa. Bom. Você já não aguenta mais seleção, está um pouco cansado de imprensa, está pensando até em sair do país. Na coluna que assina na Folha de São Paulo aos domingos, o empresário Antônio Hermílio de Moraes pintava um quadro caótico do país. País doente de analfabetos, desempregados, instituições públicas falidas, ineficientes e tal, uma tragédia. Mas que havia um motivo para comemorar. Esse título do São Paulo na Libertadores, uma conquista brasileira feita de trabalho e eficiência. Eu pergunto para você, que é um profissional tão bem vitorioso como o empresário, você se acha uma exceção dentro do quadro de treinadores brasileiros ou internacionais? E se você concorda com essa visão do empresário de que o país está desabando e está indo para o buraco? Eu acho que está. Aliás, desculpe, só complementando a questão do país, um pouquinho antes de começar o programa, você comentou que tinha visto o Roda Viva com Aristides Junqueira, o procurador da República, e um pouco se queixou dizendo que ele foi muito mineiro, vamos dizer assim, entre aspas, nas respostas, e devia dar mais esperança ao povo. Ou seja, quer dizer, isso faz parte dessa sua visão, como perguntou o Volpe, sobre o país? Eu acho que é uma figura tão importante hoje no Brasil, e que a gente espera tanto dessas pessoas, até do próprio presidente da República, que tem que dar esperança para nós. Nós estamos aqui sem saber o que está acontecendo. Então, não pode ficar como ele falou mineiro, mas eu não sou desse tipo, não. Eu não fico em cima do muro, eu tenho que decidir, tenho que fazer alguma coisa. E notícias mais ousadas, decisões tomadas com seriedade e com lealdade para o povo, para que ele quer ouvir isso. Olha, não, nós vamos fazer, e doa quem doer e tal, porque se ficar, não, pode ser, pode não ser, ninguém mais acredita. Nós estamos atravessando uma fase muito difícil, e o que nós precisamos nesse país é de homens. Nós precisamos, e eu considero o doutor Aristides Junqueira um homem. Quando ele entrou, gostei das suas declarações. Quando ele continuou, gostei das suas declarações. Mas eu quero ver um homem assim, como ele iniciou nesse governo Collor. Porque tem momentos que não há mais esperança de ninguém. O povo está querendo uma palavra que você possa acreditar. E ele sentado aqui, ele ficou evasivas, vai, não vai. Eu disse até, no termo que eu usei aqui, que ele foi um pouco vaselina, e não pode ser assim. Nós estamos esperando coisas mais drásticas, mais duras, para que a gente tenha esperança de conseguir alguma coisa. Você ainda acredita no presidente Fernando Collor? Hein? Você ainda acredita no presidente Fernando Collor? Você ouviu o pronunciamento dele ontem na TV? E uma Eu não coisa, assisti só ontem. para complementar, mas a carência seria de palavras ou de ação efetiva? Porque, como ele mesmo disse, o presidente foi à TV, ele falou, até com uma ênfase tal que Veemência. muitas pessoas ficaram assustadas, mas a carência é de palavras ou é de ação, entendeu? O problema, a resposta para ele, o problema de acreditar ou não vai depender muito do que está acontecendo. Porque é preciso você ver as decisões tomadas para depois você tomar também a sua decisão de acreditar ou não.
Os homens mais importantes do país, no caso o presidente da República, o doutor Aristides Junqueira, eles são homens importantes e que nós precisamos de palavras e das palavras passar a ação, porque se nós ouvirmos e não acreditarmos, também não vai adiantar nada. Então essas pessoas não servem. Então as palavras passam aos atos, das palavras vão passar aos atos, porque nós estamos esperançosos de alguma coisa. Porque todo mundo está perdendo a esperança. Quando se fala em inflação 20, 22, 23, ninguém mais acredita, pois todo dia aumenta tudo. Pô. Como é que vai dizer que a inflação é menor quando tudo aumenta? Você não tem um dia que você vai ao supermercado que não tenha aumento. Eu vou ao supermercado também. Então, como é que pode se acreditar nisso? Então é preciso vir uma palavra que dê um pouco de esperança. E a gente, não adianta eu falar aqui, eu não sou político, eu não sou nada. Então é preciso que eles falem e agem. Agora, você ia falar agora, Tele, se a CPI concluir as suas investigações, divulgar tudo, o que seria para você a palavra? Para não ficar também vago como ficou do A palavra, ou as palavras, gente, nós estamos vivendo essa fase, eu não gosto de falar em política, mas eu leio tudo, eu ouço tudo, eu gosto de ouvir tudo e ver tudo. Ninguém mais fala na LBA, ninguém mais fala no Magre, ninguém mais fala no Alcene Guerra, ninguém fala em mais ninguém. Acabou, agora é esse agora, é PC só. E já esqueceram tudo que passou. Tem um aí que diz que ficou rico com o negócio de metrô, não conseguiram pegar o homem ainda. Então vai passando um em cima do outro e acabando tudo e não se fala nada. O jogador de bola. Será que não tem homem nesse país? Será que não tem? Homem sério? Será que não tem homem sério? O jogador de futebol tem consciência do que acontece do lado de lá do alambrado, Tele? Muita gente tem, muitos têm. No teu time, qual o nível de conscientização, de engajamento? Alguns jogadores, né? Alguns jogadores. Na média, você acha nós razoável? temos jogadores aqui, como tem nas outras equipes, que pega o jornal, lê a página do esporte e joga o resto fora. É a média. Como nós outros tem também. É a média. Hein? É a média. A média é mais para pior do que para melhor. Tele, na semana passada, o deputado federal Luiz Mercader esteve no São Paulo, dando uma palestra para os jogadores a respeito da conjuntura nacional. Teve a sua participação nesse acontecimento? Não foi. Ele não foi falar sobre isso. Não foi falar? Não, ele foi falar sobre emprego de capital, o que os jogadores deviam fazer, qual seria a melhor opção e tal. Foi isso que ele foi lá. Não se falou sobre política em nenhum momento? Não se falou. Ele foi só para conversar com os jogadores. Alguns jogadores pediram que queria ter Como investir o dinheiro? Fazer investimento. Como investir? Como investir o seu dinheiro. Como investir. Agora, você diz que lê tudo, se preocupa com tudo, quer saber de tudo. Você tenta transmitir um pouco para os jogadores que você comanda no São Paulo, em qualquer outro time, essa necessidade de se preocupar com as coisas fora do futebol? Essa nossa função é uma função muito difícil. A cada coisa que você fala, ou que você quer mostrar ao jogador, eu, por exemplo, nunca falei para um jogador, deixa de comprar um carro, compra um apartamento, eu não falo, porque eu já fico, pô, esse cara vai pegar no meu pé até na minha vida particular e tal, então eu não falo. Eu procuro, de uma certa forma, orientar. Eles me veem lá, por exemplo, lendo um jornal, leio o jornal todo, eu ouço tudo, eu gosto de ver os jornais. Que jornal você lê, Helene? Eu leio todos os jornais que me chegam às mãos, né? Todos eles eu leio, eu não tenho esse problema tem boas notícias eu estou lendo, más notícias, boas notícias quase não vê, né? E é lamentável isso, é outra coisa que eu diria. Todo dia pega-se o jornal, é uma má notícia, só má notícia, você não tem uma notícia boa. Uma boa notícia não vende, Tele. Boa notícia não vende. Não vende? É só por isso ou porque só tem más notícias? Tem muita má notícia, mas em geral boa notícia não vende. Se a situação está ruim, a imprensa tem que dizer que está ruim. Então, é isso que eu digo, mas não estou culpando não é o jornal, não. Estou culpando é quem deixa só notícia ruim para a gente. Claro. Não é o jornal que dá notícia ruim, não. É que você só pega as notícias ruins. Então não vem uma notícia, pô, até que enfim apareceu alguma coisa. O 147 vem e tal. Não tem, mas não tem nada disso. Delê. Não vem. Eu gostaria que você completasse. Completando ali o voo, por favor. Se você se considera uma exceção na sua classe profissional. E se já passou a cabeça, já passou algum interesse político? Se candidatar? Não, eu não tenho essa pretensão de dizer que eu sou exceção. Eu acho que nós temos grandes homens, grandes técnicos e que muitos pensam da mesma forma que eu penso, mas eu também nunca pensei em política, não. Eu nunca pensei. Eu acho que não é bem que se ganha
um dinheiro com muita honestidade, não é? Esse que eles ganham lá, que eles mesmos aumentam eles, eu não posso acreditar e confiar em pessoas assim. Chegam lá de uma noite para o dia, deixam vários projetos de votar e tal, e votam no deles. Então, de amanhã nós já passamos a ganhar tanto. Eu não posso conformar com isso, eu não posso acreditar nisso. Eu sou um homem que, embora todos digam que eu sou pão duro, que eu faço isso... Você é pão duro? Tem fama de pão duro, tem fama de pão duro. Eu fiz 3 contratos verbais com o São Paulo sem saber quanto ia ganhar. Mas você tem fama... em plenas condições de exigir. Ontem ele dizia... Por favor, você tem fama ou é? Não tem pão duro, eu você era. é econômico? Não, eu era Você pão duro. Eu era, já expliquei. Que eu sou de família pobre, eu tinha 9 irmãos, faleceu um recentemente. Você é aposentado, Teleno? Sou. Por isso que você está preocupado com 147? Também é. Porque eu trabalhei durante muitos anos, eu trabalho desde 1947, 48. Você vai receber todo mês lá, com o teu carnê lá? Vou, claro que vou. Fica na fila lá? Merecidamente, não, direto para o banco. Né? Essa fama de pé frio aí é também um negócio interessante, porque você tem 3 carros. O principal deles você ganhou. Quer dizer, você tem um apartamento no Rio, um em Belo Horizonte, um em São Paulo. Cada lugar que você trabalha, às vezes você ocupa seu apartamento para você não pagar aluguel, tá vendo? E no São Paulo você não está nem precisando ocupar o seu próprio apartamento, porque o São Paulo deu o CT para você. Não tem alguma coisa de verdade nessa história de... É frio não, pão duro. De pão duro, desculpa. Econômico. Desculpe, de pão duro. Não, até o meu inquilino deve estar ouvindo, assistindo, pô. Ele paga muito pouco para tirar. Eu queria que ele já saísse, que eu estaria morando lá, mas ele não sai. Ele diz que sai nesse fim de ano. Ele deve estar assistindo e tem que ter pena. Como é que é o nome dele, Telê? São Paulino, Telê? Como é que é o nome dele? Não sei o nome dele. Mas você só não comprou um apartamento em Porto Alegre, porque na época o Grêmio pagou um aluguel para você. Só não comprei lá, porque o Grêmio pagou aluguel. Aqui eu vim trabalhar em São Paulo em 73, e para não pagar aluguel, realmente eu comprei um apartamento e fiquei lá em Moema, está lá até Agora, hoje. Quem é o Tele, você não de tem... cada vez, por favor. Você não tem direito, pelo acerto com o São Paulo, a um outro apartamento para você morar? Posso morar. Isso mas é que eu dei E preferência. por que você mora no CT? Porque eu gosto dali, é bom. Não é para ouvir as conversas, Não, aquela história que absolutamente. Olha, isso, outro dia, depois dessa conversa eu fiz questão de levar os jogadores, isso porque eu esclareço tudo, eu não deixo para depois. Então eu levei ao conhecimento deles, tinha saído isso no jornal e perguntei o testemunho de muitos que moram lá. Se algum dia, eu entrei no quarto de um jogador, ou de hotel, ou na concentração, se eu fui lá ver, eu sei de muitos técnicos que manda deixar a chave lá de fora da porta para ele chegar lá, abrir para ver se o jogador está lá, ou o que é que está fazendo. Eu nunca entrei no quarto de um jogador, nunca. Então, eu pedi, só para esclarecer, para que eles não ficassem desconfiados de mim, porque uma notícia dessa vai fazer o jogador ficar desconfiado, que eu estou querendo ouvir conversa, eu sei lá o que o jogador quer falar, não me interessa, não é problema meu. Então, eu não faço, eu passo perto deles, eles fazem o que eles querem lá dentro, eu não chamo atenção para nada. Eu estou dizendo, esse problema é o desgaste que você tem de técnico e vai passar a ter mais desgaste. Você não pode fazer, esse copo está no chão, não pode. Não, eu não faço nada, eles fazem o que eles querem lá. Eles fazem o que eles querem, só não pode chegar depois de meia-noite. Meia-noite é o horário que tem para chegar e que não é nada demais, porque o atleta tem que dormir, tem que treinar no dia seguinte e fora disso mais nada. O horário para as refeições, enfim, o que eles querem fazer, bota som do jeito que eles querem, a altura que eles querem, nunca falo nada. Se não fosse verdade, Sócrates não teria dito que você... Sócrates deu essa semana a declaração dizendo que você devia ser o técnico da seleção. E não fosse verdade, você viveu tanto tempo com ele não estaria dando uma declaração desse sentido, né? Quer dizer, você deixa o jogador muito livre. É claro, é livre, ele faz o que ele quer. O Sócrates, eu sei que ele gostava de tomar cerveja, não é proibido tomar. Às vezes, até na concentração, depois de um jogo, ele dava cerveja, dava uma liberdade, uma licença para saírem para tomar sua cerveja, que quisesse fazer e tal. Então, não há esse problema de prisão, de coisa nenhuma. A cobrança é dentro dali do futebol. O que a gente pode e o que não pode fazer. Dentro do futebol, Tele, quem é o favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro? Não, eu acho que as equipes que estão disputando em melhores condições, naturalmente, tem mais chance. O Botafogo está muito bem, o Vasco, o Santos está bem. Então, eles estão em melhores condições do que nós, do São Paulo, que está com um ponto somente. Mas não se pode apontar agora um favorito. O Roberto Avalone, por favor. Tele, voltando à sua vida pessoal, você ontem me dizia, no programa Mesa Redonda, que você é cri-cri mesmo, que você é pão duro mesmo. Explicar por que é pão duro.
Você veio de uma família humilde, com 9 irmãos, que depois que encerrou a carreira, teve que abrir uma sorveteria para sobreviver também, ao lado das suas economias. Não veio aí a fama de pé frio, não. Não. Agora, você é visto constantemente no CT do São Paulo, 6h30 da manhã, cortando a grama, tirando a grama. Isso não é viver para você? Porque você disse ao longo dessa entrevista que você não queria mais a seleção, que você quer viver. Eu queria saber o que é viver para o cidadão Tele Santana da Silva. O que é viver? Viver para mim é estar ao lado da família. Hoje, meus netos crescendo, meus filhos cresceram, eu concentrava, hoje concentra sábado, eu concentrava quinta-feira para jogar domingo. Então, meus filhos cresceram, eu quase não vi meus filhos crescendo. Os netos estão crescendo, eu não estou vendo. Eu gosto de viajar de carro, então eu adoro dirigir na estrada. Eu digo até em brincadeira que eu acho que nasci para ser caminhoneiro. Porque o que gosto de estrada, estar na estrada dirigindo o carro e tal, é uma beleza, eu adoro. Então eu quero passear, viver um pouco e estar assim... Mas eu acho que você quer cortar grama, Não, mas... você quer treinar a seleção brasileira, não, você quer ser seleção campeão não. do mundo. Acho que é viver para você também, é levantar a caneca. O campo, por exemplo, eu tenho um carinho todo especial, porque eu acho que o jogador mesmo, ele entra num campo bom, ele entra como se fosse um garoto recebendo um pirulito, tão satisfeito que ele fica de entrar num campo bom. Então eu quero isso, porque eu também gostava de jogar em campos bons. Pirulito no seu tempo, né, Tele? Porque hoje é videogame. Pirulito não deixa mais garoto contente. Qualquer brinquedo, né? Como se fosse um brinquedo que ele gosta. Então, o campo ele tem que ser bem gramado, as bolas têm que ser boas. Eu sou exigente nessas coisas e cobro, porque aí te dá também mais condições de cobrar do jogador. O campo é bom, a bola é boa, você que está errando. Pô. Batendo na canela sua é porque você que está errando. Então, isso é que eu gosto. E gosto de ver o campo bem gramado. Então, eu vou lá, se tem uma erva qualquer, eu vou lá. Se tem um buraco, eu estou chamando o funcionário lá para olhar, para ver. Então, é o interesse que eu tenho por tudo. Eu acho que um técnico não pode se limitar simplesmente a entrar no campo, treinou o time, tomou banho, saiu, correu, foi embora. Não pode ser assim. Tele, Você tem coragem, Tele, de levar seus netos ao campo de futebol com a barbaridade que as torcidas organizadas têm feito ultimamente? Você recomenda que se leve uma criança de 8 anos para um campo de futebol com estádio lotado, com que as torcidas, com as milícias organizadas têm feito nos estádios? Todo mundo tem medo e realmente não é para deixar de ter medo, porque o torcedor hoje ele vai como um vândalo para o campo às vezes, ele quer briga, quer tudo, e não pode ser assim. Então, por isso, eu acho que se eu tivesse que ir numa arquibancada e levando meus filhos, eu ia ter receio de levar, porque realmente é perigoso. Em relação ao campo, você é até o ponto ciumento com o campo de São Paulo, que você briga com os repórteres para que eles procurem evitar ao máximo pisar no campo do CT de São Paulo. Aí, eu na arquibancada do Morumbi, na final contra o Newell's Old Boys, quando aquela torcida invadiu o campo, eu falei, nossa, mas o Tele deve ficar uma fera. O que valeu mais aí? A alegria de ter sido campeão, e aí vale tudo, e aí o São Paulo joga num pasto, que ele jogou contra o Vasco, aquele Morumbi estava todo cheio de buraco, ou aí você chegou a pensar? Não, ali valia tudo. Um dia antes, o senhor que toma conta lá do campo me perguntou, o que você acha, amanhã, se nós ganharmos, devo abrir o estádio para todo mundo entrar? Eu disse, claro que tem que abrir. É uma festa que tem que ser feita, porque é um título inédito para o São Paulo. Então tem que abrir, independente se vai estragar o campo, se não vai, mas aquele é o momento que tem que abrir para a torcida extravasar o seu desejo, a sua vontade, a sua alegria. É parte daquela história para a torcida tudo, para a imprensa parte. Imprensa parte, Tele, você já disse que seleção nunca mais, que está cansado, etc, etc. Aí ligaram 2 telespectadores, Silvano Amati, aqui de São Paulo, e o Adelino Farinha, de São José dos Campos. No fundo, eu vou fazer a pergunta do Silvano, que a pergunta, as duas são praticamente a mesma. Ele diz, o senhor aceitaria um desafio maior ainda, que é dirigir o Corinthians? Acho que não é desafio, qualquer time é desafio. Quando eu cheguei no São Paulo, já disse em outubro, o São Paulo estava na 2ª divisão do Campeonato Paulista e com medo de cair no Campeonato Brasileiro, de cair para a 2ª divisão, porque já estava em andamento o campeonato. E é um desafio como um outro qualquer. Né? Eu cheguei e, felizmente, o time subiu, cresceu e nós ainda fomos disputar o título com o Corinthians. Então, eu acho que o Corinthians é uma grande equipe, é como o Palmeiras, é como o São Paulo, é um grande clube, um grande time, é uma grande torcida. Então, poderia ter acontecido ao contrário, em vez de ter sido o São Paulo a me chamar, o Corinthians ter me contratado.
Não haveria problema nenhum. Pra você- O desafio também foi o Para Palmeiras. você é meio indiferente, de repente, você ser campeão pelo São Paulo da Taça Libertadores, ou se fosse pelo Corinthians ou pelo Palmeiras? Não, eu confesso que eu me fecho muito quando estou numa equipe, seja qual for. Quando fui para o Atlético Mineiro, por exemplo, eu detestava o Atlético. Detestava, que eu digo, como torcedor, como era menino, eu detestava o Atlético. E passei a gostar do Atlético, e hoje eu gosto do Atlético, fui muito bem recebido pela torcida, por todos. Então, naquele momento em que você entra num clube, eu entro com tudo. O que eu estou fazendo, o que procuro fazer no São Paulo, eu procuraria fazer no Corinthians, procurei fazer no Palmeiras. Eu procuro fazer tudo, dar tudo que eu posso. Aliás, para você que está consiga. saiu uma guarda do Palmeiras. Quem é que derrubou do Palmeiras, Tele? Eu não sei quem me derrubou. Honestamente, eu não sei. Eu não posso afirmar nada. Se tivesse uma pessoa que tivesse feito alguma coisa, que soubesse de fontes limpas, que realmente tivesse feito alguma coisa para me sair, eu diria, não tem problema com ninguém, mas honestamente, eu acho que foi uma passagem que nada deu certo. Às vezes, e aconteceu também um pouco no São Paulo, as minhas exigências não são entendidas, eu sou às vezes um pouco chato, esses que frequentam lá sabem, às vezes eu dou um grito com um e tal, mas é aquele momento, eu não sou mau, eu sou humano demais, gosto de todos eles e eu quero o melhor para eles, mas muitos não entendem. Então fica, esse cara é chato, esse cara é e tal, e pode até criar um clima ruim para mim, mas não que dissesse lá, vamos tirar, vamos derrubar, isso eu não sei de nada. Fala em derrubar. Eu gostaria de fazer a pergunta do Luiz Carlos Marzini, aqui de São Paulo. O que você acha dos cartolas do futebol hoje? Eu complementaria, você acha que a cartolagem, como se diz, evoluiu, está mais séria, mais um consciente? pouco pejorativo esse nome cartola. É um dirigente. Tem os bons e os maus, como tem bons e maus técnicos, bons e maus jogadores, bons e maus jornalistas. Tudo tem o bom e o mal. Tem aqueles que trabalham para o clube, tem aqueles que têm interesse em outras coisas, além do clube, ou política, ou... Mas, no geral, você diria que houve uma evolução? Hoje eles são mais profissionais, são mais conscientes, ou continua aquela coisinha política? Eu não posso falar muito dos outros, eu posso falar dos clubes que eu trabalho. Por exemplo, no São Paulo, eu não posso me queixar, eles me dão toda a força, me dão apoio. É verdade que nós estamos só ganhando também, mas poderia ocorrer diferente se fosse... tivéssemos derrotas e tal. Mas, de qualquer maneira, eu não posso me queixar da diretoria de São Paulo, que é um clube estruturado, que tem bons dirigentes. Não sei, o futebol tem determinadas coisas que há um ciúme muito grande. Tem dirigentes que têm um ciúme do outro. Isso tem muito isso. No futebol, tem demais. O Corinthians foi citado aqui. Pelo que você conhece o presidente Vicente Mateus, você acha que daria certo o senhor trabalhando com ele ali? É outra coisa. O que eu já fiz com o Vicente Mateus, com o senhor Vicente Mateus, foi conversar com ele assim, esporadicamente. Eu não posso avaliar de longe o que é ele, o que ele não é. Eu não posso fazer Ele lhe isso. tirou um título, né? Tirou. Trabalhou bem, né? Deus ia Em favor gostar, do porque eu Corinthians. economizar o time tudo para ele, viu? Tele, todo time tem ponto forte e ponto fraco. Quais são os pontos fracos do São Paulo? Olha, se tivesse, eu não te diria também, né? Mas não tem ponto fraco. O time do São Paulo, de um modo geral, é bom. Cada um tem a sua função e todos procuram desenvolver bem. Você pode dizer que tem um jogador de mais nome, tem um jogador que é mais técnico, mas não quer dizer que, por isso, o outro seja um ponto fraco no Eu vi time. aquele menino jogar no Maracanã que você botou, já tinha jogado aqui, acho que ele teve problemas de saúde, o Vitor. Eu achei que tem tudo para ser um craque, sair jogando, tocando a bola. O que você fala dele? Ele Que depende dele. Ele, até agora, ele não tinha feito nada para ele mesmo. Ele mesmo não tinha Mas feito domingo no nada. Maracanã, para quem joga no Maracanã Então, pela muito bem. primeira vez, Mas, foi brilhante. só para te dar, ele pode estar me ouvindo, eu vou dizer. Esse começou, ano passado eu quis aproveitá-lo, aí doía aqui na frente. Aí, Na frente aonde tem? aqui na frente, assim, aqui assim. Na virilha? Na virilha, mais ou menos. Aí não pude aproveitá-lo. Eu queria colocar no time, não pude aproveitá-lo. Aí veio esse ano, aí doía já atrás, já era nas costas que estava doendo. E ele nunca estava bom. Então, eu não via boa vontade dele em querer jogar, entendeu? Então, o que eu fiz? Ele morava aqui, que aqui é uma mordomia, morar aqui no CT é uma mordomia, porque tem tudo lá, conforto, tem tudo. Então, eu tirei ele daqui e mandei ele morar lá no Morumbi. Então, e ele, então, sentiu, e ele agora voltou a querer.
porque ele sentiu que lá era difícil. Então, depois... por isso que ele não estava no banco do banco domingo, então? Na Libertadores, ele não estava inscrito. Não, mas domingo eu achei que você até ia aproveitar o time. Não, eu podia, mas ali eu preferi que eu tinha esse Marcos, que também jogou lá no Rio. Ele joga bem nas duas laterais. E a gente não pode ter um jogador ali para jogar numa única posição. Se você puder ter para 2 ou 3 posições, você tem que ter o jogador. Por isso é que ele não ficou no banco. Mas ele está cogitado ou para jogar ou para ficar no banco, porque agora ele botou alguma coisa na cabeça que precisa... Arrumou a cabeça. Então, já mandei ele voltar para o CT, já está morando aí outra vez. Já está de bem contigo. Voltou. Tele, Mas tem que fazer por merecer. Vai Tem escalar que a fazer seleção por de todos merecer. os tempos, Tele. Brinca de escalar a seleção. Escala a seleção de todos os tempos. Não tenho Começa seleção. pelo Castilho, que Não, sempre eu não disse. tenho. É isso pra Alguns mim. jogadores, então, que indiscutivelmente foram os melhores. Zizinho, Newton Santos. Então, vamos começar. Não adianta, não. Goleiro. Posição por posição não vai adiantar. Eu vou te dizer os jogadores que teriam condições de jogar no time. Eu outro dia disse para o placar, os jogadores, e se eu me lembrar agora dos 10 que eu disse... Você disse da década, eu queria de todos os tempos. Da década, Castilho, Mas, Castilho, concorda? o Newton Santos, o Zizinho, como você falar, Pelé, né? Pelé, Garrincha, esses jogadores teriam que jogar em qualquer lugar, Rivelino, Ademir de Menezes. Ademir foi um grande jogador. Tele Santana está incluído? Não, eu não. Eu fui um bom jogador, não fui um craque. Fui um bom jogador, muito útil para o time que eu jogo. Acho que mais atual. Qual é a seleção atual sua? Aí essa aqui é pior ainda, essa aqui eu não gosto. Olha, se havia uma bronca entre os técnicos, que eu, quando era até quando você seleção, dirigia, você não gostava que ninguém convocar fulano, Beltrano, eles não tem nada que falar, nem eu falo. Não tem nada que falar, é o técnico Mas que você sabe. tem um time seu e tal, que você Não, eu gostaria não de penso ver. nisso, porque não é problema meu, eu não penso mais Você nisso. viu, por exemplo, a seleção jogando na Inglaterra Vi. nos últimos jogos? Jogou De bem. repente Jogou você bem. está Jogou parecendo bem. o Te agradou procurador lá. Aristides Junqueira, hein? Hein? De repente você está lembrando Não, um não. pouco Aristides Junqueira. Não, isso é diferente, isso é diferente. Eu não gostava, quando eu era técnico, De ouvir de outro fazer uma falar. convocação, outro, não, para mim é fulano, tinha que ser convocado, ciclano, não. Então eu não gosto, eu não dou entrevista. Quando há uma convocação, eles chegam para mim, o que você acha da convocação? Eu, não, é problema do Parreira. Ele é que sabe quem ele deve convocar, quem ele vai aproveitar e como vai aproveitar. Não sou eu que vou falar, olha, o Parreira tem que levar fulano porque joga melhor, ou porque vai jogar melhor assim, e às vezes não serve para ele. Você Então, considera o Neto um craque? o Neto é um jogador de grandes qualidades. É um jogador de grandes qualidades. Tem que jogar na Você não vai ser seleção? o técnico da seleção, mas se você fosse o técnico, você chamava o Neto? Se ele aumentasse as suas qualidades, sim. O que falta a ele? O que falta então? Falta aquilo que eu falei agora há pouco. Um jogador hoje, gente, não pode jogar parado. Ele não pode ficar dependendo do cara tomar a bola e entregar para ele. Ele tem que participar de tudo. Ele tem que participar. Então, o Neto é um grande jogador, com a bola nos pés, ele chuta, ele passa bem. Então, mas isso falta a ele. Então, ele precisa disso e entender isso, que o Sócrates entendeu, que o Raí entendeu e que passou a jogar dessa forma. O Valdeir do Botafogo, você acha um jogador que pode virar Muito craque? bom. Bom Muito jogador. bom jogador, Pode muito jogar bom. na seleção tranquilo? Pode, ele é um jogador E o rápido. Palinha, muito Tele? bom. Tem O mais Edmundo, Palinha, centroavante São do Paulo. Vasco, que jogou domingo, também pode pintar em seleção? Edmundo não é bem um centroavante, ele jogou mais como Sim, ponta um direita. amador ali, né? Ele jogou Mas mais é como- bom jogador de seleção? Ele está começando Ainda agora, joga, né? Ele está ainda começando joga. agora. Valdeir não, É um Valdeir bom pode jogador. escalar. Eu acho um bom jogador. Tele. Mas ele está começando agora. O Jorge Luiz Garcia, de Belo Horizonte, Minas Gerais, telefonou perguntando o que você acha do projeto, original projeto Zico, de profissionalização dos clubes brasileiros. Eu acho que já não é nem o projeto do Zico. Pode Sim. ser até um projeto Z. Tirar a Zó. outra parte do projeto, porque eles mudaram tanto o projeto e ainda não conseguiram passar o projeto lá. Então, eu acho que vai modificar pouca coisa do que está no momento. Mas o original, quer dizer, aquilo que você... O original era bom, tinha muitas coisas boas. Você acha que os clubes brasileiros devem se profissionalizar, devem virar empresas, por exemplo? A gente tem que caminhar para isso, eu acho que vai caminhar para isso. Porque hoje todos os clubes são deficitários. Ele recebe menos do que gasta, todos eles. Alguns ficam devendo, outros fazem mágicas, mas de qualquer maneira ninguém. O São Paulo hoje tem uma boa situação diante dos resultados que obteve e mesmo assim pagando gratificações e tal, não dá para ganhar muito. E os outros clubes, as rendas baixas e tendo compromisso mensal com os jogadores, vai acabar partindo para a empresa. Mas aí
partir para ser uma empresa, é pior. Não, Nenhum mas empresário quer ser deficitário. Não, mas Se o futebol está dando prejuízo... Não, mas a empresa vai saber como administrar melhor isso. Acaba o paternalismo, Tele? Também acaba, isso vai passar todos empresários a pensar em lucro e ver qual é a melhor maneira. É a contratar um jogador. Às vezes se contrata um jogador que só gasta dinheiro, não há retorno. E isso vai ser mais pensado. O futebol hoje, eles contratam, por exemplo, um técnico, só porque está lá, vamos dizer, lá no Maranhão, e foi bem lá atrás, nem conhece a pessoa, traz, daqui a um mês devolve, o técnico vai embora. Então pagam um dinheirão, porque tem correção, tem não sei mais o que, tem multa, tem... Então, isso é falta de profissionalismo, que o empresário vai pensar duas vezes, vai exigir mais, vai cobrar mais, e aí tem que aparecer alguma coisa. Os jogadores ficaram satisfeitos com o prêmio da Libertadores? Eu acho que ficaram. O São Paulo está pagando muito bem. Agora, existe uma coisa dentro do futebol que a gente podia avaliar da seguinte maneira. Se o jogador vai conversar com os dirigentes sobre uma premiação e eles estão pensando, por exemplo, em pedir o jogo, $1.000, vamos dizer, $1.000. Aí o diretor diz, bom, então, antes do jogador falar, bom, nós vamos oferecer a vocês $1.000 por jogo. Aí eles pensam, se está oferecendo 1.000, pode pagar 2, então vamos pedir 2. Então fica nesse jogo que às vezes não chega a um acordo. Sempre a vontade do jogador de ganhar mais, sempre. Mas eu acho que em relação ao que os outros estão pagando, estou vendo o Santos falar que dava $20.000 para dividir para todos lá, em comparação ao que eles estão fazendo, o São Paulo está pagando muito mais, poxa, muito mais. Só ainda não pagou $100.000 que você quer por mês e que um clube italiano já chegou no pedaço. Não, eu não quero $100.000 não. Para fora, no exterior. Ah, sim, Você não lá, quer ou ninguém No não exterior. Eu não tenho condições de ganhar, o clube não tem condições de pagar e nem eu acho que mereço. Bom, Tele, nosso tempo está chegando ao fim aqui, infelizmente não tem prorrogação. E eu vou ler aqui para você uma série de telefonemas que eu recebi de telespectadores e fazer uma última pergunta também de um telespectador. O Dino Capo, aqui de São Paulo, gostaria de parabenizá-lo pelo título e que realmente veio coroar o seu trabalho, etc. O Bruno Alexandre de Jundiaí, você é o melhor técnico do mundo, parabéns. Obrigado. Roberto Souza Palácio, de São Paulo, parabéns. Marco Antônio de São Bernardo, Tele, agradeço pelo futebol brasileiro e principalmente pelo São Paulo. Walter Lima de São Paulo, o senhor não é pé frio, é o maior treinador do mundo, parabéns. Obrigado. Gilberto Maluf, gostaria de parabenizá-lo. E João Jaime Silva, também de São Paulo. E para não dizer que são todos são paulinos, diz aqui, você é um exemplo como homem profissional. Oxalá o Brasil tivesse 3 homens como você. Sou corintiano, mas acho que você é o melhor técnico que o mundo já viu. Muito obrigado. Diante de todas essas observações, eu muito lhe perguntaria como uma última do nosso programa, a pergunta do Luiz Carlos, de Araçatuba, se você se acha totalmente realizado no seu trabalho. Olha, o dia que uma pessoa se sentir realizada, ele aposenta e acabou tudo para ele, não tem mais aspiração na vida. Eu não, eu quero sempre mais, eu quero alguma coisa a mais, o que eu puder alcançar, seja e que for. Eu gosto muito de jogar tênis, então eu quero jogar tênis, quero ganhar todo mundo no tênis, se eu puder. Às vezes não posso, mas eu luto para querer. Então nunca a gente está já realizado. É preciso ter sempre uma esperança de conseguir algo mais. Como técnico de futebol, faltaria o que para você? Se realizar. Falta tanta coisa, pô, campeão São mundial muitas, de clubes. digamos. Eu não fui campeão mundial de seleção, não fui, então falta muita coisa ainda. Não foi, mas também não quer mais. Não. Bom, nós agradecemos então a presença esta noite aqui no Roda Viva do técnico Tele Santana. Agradecemos também aos companheiros jornalistas e aos telespectadores. Lembrando que as perguntas que não puderam ser feitas ao vivo serão entregues ao Tele após o programa. O Roda Viva fica por aqui e volta na próxima segunda-feira às 9 horas da noite. Até lá e uma boa semana a todos.